Fala galera do bem, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto, eu sou CEO da HCC Energia Solar. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante e que está hoje em dia dominando aí os assuntos em todos os jornais, né? A gente passou por uma eleição e estamos mudando o governo, então hoje eu vou falar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer com a energia solar nos próximos 4 anos aí, onde nós vamos ter de volta o governo Lula aqui no Brasil. Bom, pessoal, passada aí uma acirrada disputa política, finalizamos aí no último domingo um processo eleitoral e o governo Lula, né, o ex-presidente Lula, vai voltar ao poder e nós teremos mais 4 anos sob o seu mandato. E eu fiz aqui um apanhado do que pode acontecer com a energia solar, baseado de como é o modelo de política do governo do PT, mas também sobre algumas pautas que eles trouxeram nos planos ou também em algumas falas que endereçam alguma coisa sobre energia solar. Eu listei alguns benefícios, né, oportunidades que nós podemos ter, mas também alguns desafios que a gente precisa estar atentos para ver como lidar com essas dificuldades. Pessoal, falando dos benefícios, eu acredito que existe aí uma nova esquerda mundial que está muito relacionada à questão ambiental, com a descarbonização, e eu acho que isso pode ser muito bom para a energia solar. Eu tenho certeza que nós precisamos cuidar do meio ambiente de maneira diferente. A gente está vendo hoje na guerra da Ucrânia a dificuldade que a gente está tendo de gerir energia, né, de gerar energia limpa e o quanto isso impacta no dia a dia das pessoas e na economia. A Europa está passando por uma grave crise energética e, sem dúvida, o caminho para isso ser superado é a energia limpa. Então o Brasil passa a ser o centro das atenções mundiais porque é o local com maior potencial de geração de energia limpa. É óbvio que quando a gente fala de hidrogênio verde, o que pode ser a grande revolução energética dos próximos anos, a gente tem que falar que a energia solar e a energia eólica estão completamente conectados com esse assunto e o Brasil pode ser protagonista mundial com relação a isso. É óbvio que se nós tratarmos de geração distribuída em específico, a gente não teria um grande impacto com essa transformação, mas aumentando a produção de módulos, a tecnologia, melhorando a cadeia de suprimentos, todo o mercado, inclusive a geração distribuída, pode ser beneficiado com isso. Outro benefício que, na verdade, para os consumidores de energia pode ser um grande vilão aí nos próximos tempos, principalmente no próximo ano, é sobre o que vai acontecer com a conta de energia para 2023 e nos anos que seguem. A gente tem uma discussão importante que é sobre o ICMS, né? Que é a tal recuperação fiscal desse imposto que foi cortado agora pelo governo Bolsonaro e provocou até essa queda na inflação nos últimos meses. É fato que essa compensação aos estados não está desenhada ainda pelo novo governo. No governo antigo existia aí a promessa de acontecer através de privatizações, reforma tributária, enxugamento do Estado. Num governo do esquerda, num governo PT, isso provavelmente não vai acontecer, privatização e enxugamento do Estado. Então, provável que nós tenhamos que recuperar esse prejuízo fiscal através do ICMS, que pode ocorrer na conta de energia sim. Isso ia acarretar no aumento na conta de energia e também, por consequência, na melhora, na viabilidade dos projetos de energia solar, o que poderia ajudar o setor e não os consumidores. É uma oposição de pensamento, mas infelizmente é uma coisa que pode ajudar a promover a energia solar já no próximo ano. Outro ponto que eu colocaria assim como um ponto que pode trazer benefícios para a cadeia é a possível interferência no Banco Central do governo Lula. Há uma tendência a isso, e isso já é uma coisa recorrente nos governos anteriores, e isso pode, de certa forma,
tornar um pouquinho a taxa de juro mais baixa, haja visto que há uma necessidade do governo Lula conseguir governar num Congresso que é polarizado, que está mais à direita e que tem uma bancada do agronegócio muito forte. Já aconteceu em governos anteriores de redução de financiamento, taxas de financiamento para apoiar esses segmentos e, em contrapartida, reduzir a taxa geral de juros, o que pode ser um alavancador da energia solar também, por conta de que nós precisamos de financiamento barato para promover a difusão da energia solar, porque são equipamentos caros, são equipamentos que precisam se pagar em muitos anos, então o financiamento é uma das melhores formas disso ocorrer. Então, sem dúvida, uma possível interferência, uma possível diminuição da taxa de juros pode ajudar bastante o mercado de energia solar no futuro. Pessoal, a gente já viu em outros governos do PT políticas públicas relacionadas à democratização, por exemplo, da habitação. Minha Casa Minha Vida, um programa bem conhecido e bem divulgado, né? Eu acredito que com a pauta ambiental em alta, com a pauta de energia limpa em alta, possa ocorrer, né, óbvio que isso é uma suposição, algum movimento de democratização da energia solar com, de repente, alguma política pública nesse sentido. É óbvio que isso é um sonho, né, uma ideia ainda, mas quem sabe, né, com o alinhamento na questão ambiental e também com o alinhamento da democratização de políticas públicas e como o governo do PT normalmente trabalha, né, haja visto a quantidade de políticas públicas que nasceram nos governos do PT, eu acho que isso pode ser uma realidade sim, e cabe a nós, né, os movimentos de energia solar, fomentar isso através da bancada, mas também de apoio aí, de informações e consolidação da fonte de energia solar como uma das principais fontes para obter aí uma descarbonização da nossa matriz energética. Bom, pessoal, agora eu vou falar dos desafios do setor. Eu acho que é um pouco o contraponto de tudo que eu falei como benefício. Se eu falei lá anteriormente que há a possibilidade de um aumento nos impostos da conta de energia, haja visto que há uma lacuna de recuperação fiscal que a gente precisa resolver, que o governo vai ter que resolver brevemente, há possibilidade sim de isso repassar para os custos dos equipamentos solares. Por quê? Hoje o mercado de energia solar tem uma participação relativamente grande na economia já. E alguma possível taxação ou imposto nesses equipamentos poderia sim ser uma saída para obter essa recuperação fiscal que nós vamos ter que trabalhar e vamos ter que lutar a partir do ano que vem. Então, sem dúvida nenhuma, um dos principais riscos que a gente tem é impostos na cadeia de equipamento solar. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a cadeia é praticamente toda isenta, né? A gente paga muito pouco imposto e isso também torna a solução viável e obviamente, o preço menor lá na ponta para o cliente final. Quando a gente fala de política pública, intervenção, a gente tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O lado ruim pode estar relacionado ao câmbio e à possível inflação. É óbvio que a gente também sabe que para o governo ter a chamada governabilidade, ele vai ter que fazer acenos para o centro e acenos para a direita para ter um governo equilibrado que possa atender todo mundo e não ser alvo de críticas, o que seria muito ruim, haja a polarização que a gente tem hoje. Então, é difícil prever o que vai acontecer com o câmbio e com a inflação. Eu acho, na minha opinião, que se o governo, a economia ir para o centro e mais à direita, o governo vai ter sucesso e não vai ter problemas com câmbio e inflação no longo prazo. É uma expectativa, a expectativa do mercado também é essa. Ontem eu olhei o movimento do mercado, ontem foi o dia imediatamente após a eleição, a gente já viu um movimento de estabilidade. Mostra que o mercado está esperando isso também e os acenos que foram realizados até então foram nesse sentido. Mas é óbvio que a gente sempre coloca isso como um desafio a ser superado, haja visto aí a grande dificuldade que a gente teve no último governo, principalmente no governo Dilma, tá? Eu acho que um outro ponto, e aqui é um ponto mais crítico, né, que é com relação à corrupção. Acho que isso definitivamente não combina mais com o governo.
Os governos antigos do PT tiveram sérios problemas com relação a isso. Isso dificulta a injeção de dinheiro em políticas públicas. Obviamente, o setor ainda tem um lobby muito grande dos monopólios e é importante que o governo não atenda aos monopólios, né? Ele atenda a população como um todo. E a geração distribuída é a geração do povo, é a geração democrática. Então, é muito importante que quem entrar no Ministério de Minas e Energia, o próprio governo, os próprios deputados, enfim, Congresso, esteja do lado do povo acima de tudo e a da democratização da energia solar. A energia não é mais dos monopólios, a energia das pessoas, é do cidadão. E isso tem que ficar claro para o governo e tomara que ele siga isso, siga essa pauta da democracia para que a gente não tenha lobby de monopólios e possíveis taxação, que isso não é legal e vai dificultar muito o crescimento da energia solar no futuro. Acho que o último ponto, e um ponto que pode impactar bastante no setor solar, é com relação a eventuais reformas trabalhistas e a força sindical voltando para a cena. Eu acredito que o setor de energia solar se desenvolveu muito por causa do micro e do pequeno empreendedor. Então é necessário que essas pessoas tenham autonomia, a liberdade para seguir os seus negócios, que a reforma trabalhista prevista em 2017, eu acredito, 2018, seja mantida. É muito importante ter essa segurança para que a gente possa trabalhar em paz. Todo empreendedor ou microempreendedor precisa disso para prosperar. E eu tenho certeza que isso é um dos grandes legados do governo anterior. E espero que continue nesse governo para que a gente possa, sim, manter o setor ativo, manter o setor vibrante e o mais importante disso é manter a redução dos custos para o cliente final. Quanto mais competição a gente tiver, quanto menos custos a gente tem nessa cadeia, quem é beneficiado é o consumidor final que paga um projeto mais barato e consegue essa diferença ser o diferencial para ele ter energia solar. E a gente tem que pensar em toda a cadeia e não somente uma parcela dela. Então fica aí uma dica e também uma expectativa de que isso não aconteça, mas é sim um risco que eu tenho que trazer aqui para vocês. Pessoal, aqui eu fiz um compilado do que pode acontecer de bom e também dos desafios que a gente pode ter com esse novo governo. É óbvio que a gente precisa sim ficar vigilante, o setor precisa estar atento, a força política é muito forte, é muito importante para a gente construir um setor cada vez maior, mais robusto. A energia solar, principalmente a geração distribuída, é uma fonte de energia democrática. E foi a democracia e baseado na democracia que esse novo governo se elegeu. Essa é a principal pauta dele. Então eu espero que esse governo tenha sucesso aí, um longo trabalho, um maravilhoso trabalho e que use a energia solar como pilar tanto de desenvolvimento para a pauta ambiental, mas também como desenvolvimento da democracia do Brasil. Energia solar distribuída é democracia. E é isso que a gente tem que prezar sempre. Espero muito que no novo governo a gente sempre carregue essa bandeira conosco e faça a energia solar crescer ainda mais no Brasil. Grande abraço!